Pergunta que foi elaborada pelo Pool de Veículos do Sul, é direcionada a todos vocês, e ela é a seguinte. A ligação do sul de Santa Catarina com as demais regiões do estado tem, na BR-101, um dos principais gargalos. O Morro dos Cavalos é frequentemente bloqueado e, mais recentemente, o sul também enfrentou as consequências de problemas estruturais na ponte Anita Garibaldi. Na prática, uma região inteira fica dependente de uma única ligação que pode ser interrompida a qualquer momento, gerando impactos econômicos e afetando a rotina de quem precisa se deslocar entre as regiões do nosso estado. Para quem mora aqui no sul, uma simples viagem a Florianópolis vem acompanhada do receio de não conseguir retornar para casa. Sabemos que a BR-101 é uma rodovia federal e que a sua responsabilidade é do governo federal. Mas este é um problema que afeta diretamente Santa Catarina. Como governador ou governadora, quais medidas você pretende adotar para reduzir esta vulnerabilidade, garantir alternativas de ligação entre o sul e as demais regiões do estado e evitar bloqueios na BR-101 e evitar que esses bloqueios deixem toda uma região isolada? Agradecer meus concorrentes que aqui estão, lamentar a presença do governador covarde Jorginho Melo, do outro covarde que é o Merizio, que não estão presentes, agradecer a deferência do senhor Ralph, só corrigindo, eu fui do governo do Moisés, mas eu fui diretor de esporte, não tinha muito a ver com a parte de infraestrutura, e inclusive o Bolsa Atleta Estadual hoje, que o Jorginho Melo bota no colo e diz que é filho dele, foi criação minha da minha gestão. Então a minha parte eu fiz muito bem, obrigado. Tenho 44 anos, estou aqui em Santa Catarina há 20 anos, sou casado, tenho 2 filhos, e me coloquei à disposição para governar Santa Catarina, porque, sinceramente, eu estou absolutamente de saco cheio de pagar pela vida boa dos políticos e ver o povo não tendo nada em troca. Meus concorrentes aqui, muitos deles, estão vivendo há décadas da política e não estão trazendo resultado para o povo. Eu acho que o Ralph esqueceu de responder a pergunta, mas eu não vou me furtar da pergunta, não. A resolução do Morro dos Cavalos é, logicamente, que é de âmbito federal, é da alçada federal, mas, pela inoperância do nosso governador, até hoje não teve um destino correto. O que o governador do estado pode fazer, além de pressionar Brasília para solucionar e para colocar para andar não só o morro, os viadutos e os túneis que tem que ser feito na BR e o túnel do Morro dos Cavalos, mas o governador tem também, e eu farei, que é a possibilidade de duplicar e pavimentar a SC-108 e a 435, que servem como acessos alternativos ao Morro dos Cavalos. Além disso, também podemos tentar agilizar a construção da ferrovia Via Mar, que já está, Ralph, no planejamento do governo federal, mas numa lista de 83 ferrovias, ela se encontra em 39ª na escala de prioridade. Então, pressionar Brasília para fazer a sua parte, mas não se furtar de fazer a parte enquanto governador. Obrigado. Eu quero, da mesma maneira que o Brigadeiro fez a sua apresentação e a sua primeira observação, na sua avaliação, qual é a razão que leva o governador do estado não estar presente em um debate para poder debater com seus adversários, mas, acima de tudo, conversar com a população de uma região que se sente um tanto desprestigiada? É muito anúncio, é muita propaganda, mas é pouca entrega. E agora se percebe aqui, pelos questionamentos que estão sendo feitos, de tanto quanto essa região não foi bem tratada nos últimos 4 anos. Na sua avaliação, seria medo? Preocupação do que poderia acontecer? Medo de respostas que não poderiam ser dadas? Qual seria a sua avaliação nesse sentido? João, eu acredito que a ausência do governador, ela vem no sentido de, primeiro, demonstrar o total desprezo pelo povo da região sul de Santa Catarina, como por todo catarinense que está assistindo, eu gostaria de alguns esclarecimentos. Talvez ele soubesse que nós iríamos perguntar a ele algumas coisas, como, por exemplo, como é que ele tem coragem de gastar casa de algumas centenas de milhões de reais com propaganda para colocar o rosto dele em outdoors, enquanto nós temos cerca de 120 mil catarinenses na fila da cirurgia. Talvez perguntar a ele também por que ele teve a pachorra de tentar colocar um dos seus filhos como secretário da Casa Civil, ao mesmo tempo que entregou a direção do Joana de Guzmão para o sócio de um outro filho dele. Ou seja, um filho ficaria responsável por fazer repasses milionários para a saúde, onde o sócio de outro filho dele tocaria o hospital. Esse mesmo sócio que agora ele colocou à frente do SC Saúde, o Plano de Saúde dos Servidores. Talvez ele tenha dificuldade de responder também porque ele deu quase 100 bilhões de reais de isenções fiscais sem nenhuma transparência para empresas que a gente não sabe quem são, por que receberam ou o que vão dar de contrapartida ao povo catarinense. Então acredito que seja aquele dito popular de quem não deve não teme, mas é o contrário, né? Quem deve teme. Então um misto de covardia, um misto de coisas indefensáveis, um governo inoperante, que agora, vindo o El Ninho aí, infelizmente alguns catarinenses vão pagar com as suas vidas a inoperância e incompetência do atual governo. Bom, de qualquer forma, eu fico extremamente impressionado com a manifestação do Brigadeiro, porque eu não havia pensado nesse detalhe. Mas é preocupante. Essa observação sua, ela precisa ser analisada com mais critério no futuro. Porque isso tudo, certamente, a sociedade quer saber. O que aconteceu? Mas eu vou mais longe ainda. Eu perguntaria, governador Jorginho Melo, o que levou o senhor a suspender aquela obra tão importante da Ponte do Pontal? Porque Laguna não merece aquela ponte porque era uma obra de arte? Qual a razão que levou o senhor a atrasar todas as obras públicas quando o senhor assumiu o governo?
Por que o senhor não fez os moles da Barra do Camacho, o desassoreamento do Camacho? Porque agora é necessário, nós vamos viver um El Niño que, tomara, com a força de Deus, não seja catastrófico, mas o que estamos vendo em torno do mundo é tragédias. Hoje a Colômbia tremeu. A gente tem que contar com a força de Deus, porque o governo do Estado está ausente. A gente vai enfrentar o pior El Niño da história. E justamente no momento onde o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas demonstram preocupação extrema, porque o atual governador executou uma parte muito pequena do orçamento que tinha à disposição para a prevenção de desastres naturais. Das 3 represas que nós temos, uma só recebeu manutenção, e agora a de José Boatelho, depois de 3 anos, onde uma das engrenagens estava enferrujada, ele resolveu trocar agora às vésperas da eleição e protagonizou aquela cena ridícula com aquela indígena lá. Então, o atual governador, ele é inimigo da transparência, inclusive a própria Transparência Internacional já citou isso também, demonstrando preocupações por falta de transparência. A gente caiu no ranking de transparência no Brasil. Esse governo não só é incompetente, como também tem muito a esconder. É lamentável a ausência dele, mas a gente entende vendo o governo que ele está fazendo. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares. Vamos falar um pouquinho de economia e geração de emprego. Santa Catarina, 6º maior PIB do Brasil, menor índice de desemprego, menor índice de informalidade. Mas aqui em específico, na região sul, a gente tem um problema que é a lei que exige uma diversificação nos próximos anos por conta das atividades do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. E eu queria saber quais são as suas propostas, você tem noção do impacto que isso vai gerar na região e quais são as suas propostas para diversificar os empregos aqui dessas famílias que vão ser afetadas por essa lei? Esperando que acabe o tempo só. Pode continuar, pode responder. Muito obrigado, Marcelo Brigadeiro, pela sua pergunta. A questão do emprego, você que é um empreendedor sabe que o Estado não gera emprego, né? Quem gera, eu concordo contigo nesse ponto, acompanho teus vídeos, quem gera emprego é a iniciativa privada, o empreendedor que gera emprego. O Estado vai bem quando ele não atrapalha, ele já faz o papel dele se ele não atrapalha. A região sul aqui, ela tem que diversificar a questão do emprego, ela tem que explorar mais uma vocação dela, que no Estado ela ficou de patinho feio, infelizmente. Está aqui meu pré-candidato, o Godinho, que já tem essa pauta há muito tempo, né? Não é candidato ainda, porque é candidato só a partir do dia 15 e 16, está aqui. Um abraço também à Fabiana, esposa do João Rodrigues, deve ser candidata a deputada estadual, né? 2000 até... Dia 16 pode mudar, mas vamos lá. É o turismo que temos que investir aqui, né? A gente tem Gravatal aqui perto, que são umas termas maravilhosas. Está mal pavimentado, né? A Amurel aqui precisa levar essa reivindicação, porque a Amurel levou, gente, essa reivindicação 30 anos para os governos do MDB. Ximenes aqui dessa cidade, Pinho Moreira, que apoia ali o João Rodrigues, é do lado de Criciúma, eles ficaram 20 anos e não fizeram nada, e depois promoveram o impeachment do Moisés, do teu governo, votaram tudo junto, e voltaram atrás para o Heron Jordânia, ali do João, sabe, para governar o Estado. E eles não resolveram, Brigadeiro. Quem sabe eu e tu possamos resolver. Eu vou investir no turismo, na região, para tentar absorver essa mão de obra. Agora, quem sabe tu tem uma proposta melhor, fique à vontade. Só não traga para o teu governo a turma do Moito e do Heron. Não, certamente. Certamente o governo não gera empregos diretos, né, mas o que ele pode fazer é propiciar condições para que o empresariado possa fazê-lo. Hoje, o empresário ele tem que lutar contra os seus concorrentes e contra a burocracia. O impacto direto que a gente vai ter com o fim da exploração do carvão mineral aqui até 2040 e a finalização dos trabalhos do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, de Capivari de Baixo, será em 20 mil famílias. Então, 20 mil famílias. Então, a gente precisa buscar diversificação, atraindo empresários, e eu vou fazer isso desburocratizando. Eu tenho 2 propostas, uma que é para empresas de pouca ou moderada complexidade, o alvará sai na hora. O Estado vai fiscalizar depois. E para empresas de maior complexidade, os órgãos necessários. Tem até 60 dias para responder, se não responder, o alvará temporário sai também e depois o Estado corre atrás de fiscalizar. Marcelo, excelente resposta, e vale para toda Santa Catarina, não é uma resposta específica, né? Tu trouxe um problema da região sul, mas tu trouxe uma solução para toda Santa Catarina. Acabou fugindo um pouco do tempo, mas é normal, teu primeiro debate, seja muito bem-vindo, e é interessante a tua proposta, só que aqui nós já estamos num estado mais ágil em abertura de empresas e tudo mais, tanto que tu largou teu Rio de Janeiro, que é uma esculhambação, os últimos 5 governadores presos, né? Um estado falido, em todos os sentidos, e vem empreender aqui em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente sabe fazer a coisa correta quando é empreendedorismo, sabe? Então, tu não resolveu com a tua proposta o problema ali da Jorge Lacerda. Eu resolvi, porque a minha proposta é local, é o turismo local aqui que precisa desenvolver. Essa tua a gente já faz no Estado há muito tempo, e eu te parabenizo de toda forma esse teu empenho de buscar o empreendedorismo, ter saído da barra do Carlos Moisés, que tu foi assessor dele, comissionado, né? Se diz aí que não gosta do serviço público, mas quando pode, está nele. Seja muito bem-vindo a Santa Catarina, que as coisas funcionam no Rio de Janeiro. O primeiro jornalista a se posicionar no púlpito é o Matheus Gomes, que representa o Tuba News e o Extra SC. Matheus pode se posicionar e fique à vontade para fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite. As enchentes marcaram a história da Amurel e o desassoreamento do Rio Tubarão é apontado como uma das intervenções necessárias para minimizar os seus impactos. Qual é o seu plano para essa obra e qual será a prioridade dela em um eventual governo? Obrigado, Matheus.
Agora eu vou sortear quem vai responder a essa questão. Marcelo Brigadeiro. Candidato, o senhor pode se posicionar e escolher o adversário que vai comentar a sua resposta. Pode ser a Laís. Por favor, candidata Laís. Candidato Brigadeiro, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, agradeço a pergunta, Matheus, e realmente a enchente de 74 que aconteceu na região aqui ainda está muito marcada na alma do povo. E não só o Rio Tubarão, aqui no sul também, o Rio Araranguá, essas bacias têm que ser endereçadas, tem que se ter muito cuidado, não só através de um programa permanente de desassoreamento, tanto da foz como da calha dos rios, de forma permanente, cuidado das margens, obras de macrodrenagem nas regiões ao redor dos rios, mas também monitoramento constante das chuvas que descem das serras. É importante a gente avançar no sentido de adquirir mais equipamentos com inteligência artificial para a gente poder ter capacidade preditiva. A gente está em 2026 e hoje a gente se limita a dizer que vai chover 100 milímetros em tal região, quando a gente já tem a possibilidade de dizer quanto que vai chover, qual bairro vai ser afetado, que horas, é só questão de modernizar. E recursos para isso tem, Laís. A gente tem 300 milhões de reais para a Defesa Civil. Infelizmente, o atual governador não executou o orçamento que ele tinha separado para a Defesa Civil, preferiu colocar o rosto dele em outdoors. Então, se houver outra enchente esse ano, enquanto vocês estiverem embaixo d'água, fiquem tranquilos, é só olhar para o outro lado da rua, vocês vão ver a cara do governador no outdoor. Tá? Gostaria que você comentasse a respeito dessas intervenções que têm que ser feitas na bacia do Rio Tubarão. Muito bem, a gente sabe que a questão das enchentes não é algo que vem dos céus, né? É uma questão pública. É uma questão que justamente aqui no nosso estado, ela está altamente associada com a falta de saneamento básico. E muito desse dinheiro, candidato, como você citou, a gente não só pode, como deve, utilizar para fazer de Santa Catarina um estado que seja referência na estrutura do saneamento básico. Porque quando a gente vê a gravidade das enchentes, é principalmente nos bairros pobres. É principalmente onde as famílias e pessoas que não têm condição de pagar um aluguel nos centros das cidades e precisam ir para as encostas, precisam ir para as favelas, não por opção, são essas famílias as principais afetadas por essa questão pública. É uma escolha. Réplica. Laís, eu concordo com você. Realmente é lamentável que algumas pessoas tenham que se colocar em situação tão deplorável, de pouca dignidade, de ir para encostas e áreas de risco. É por isso que, além de cuidar do Rio Tubarão e das demais regiões propícias à enchente, cuidando das barragens, fazendo um monitoramento constante, eu vou também acabar com as favelas de Santa Catarina, dando dignidade para as pessoas que moram nessas regiões. Florianópolis mesmo está virado num favelão, e essas pessoas não têm o mínimo de dignidade. São 100 mil catarinenses hoje que moram nessas regiões, que são dominadas pelo tráfico de drogas. Então, para resolver essa situação, primeiro a gente vai entrar ostensivamente, vai prender todo mundo, quem resistir e apontar arma para a polícia vai morrer, e depois a gente vai vir com urbanização para dar dignidade para essas pessoas que moram nessas áreas. Obrigado, candidatos. Podem retornar. Agora o segundo perguntador do pool é o Cristiano Carrador, que representa o Diário do Sul e o Sul Agora. Carrador, por favor, pode ocupar o púlpito e fazer o seu questionamento. Boa noite. Boa noite a todos. O Universidade Gratuita, que foi um programa lançado pelo governo do estado, ele deixou de fora universidades que não fazem parte da CAF. Com isso, mais de 500 universitários da Unisul hoje, eles estão passando muita dificuldade financeira para pagar a universidade ou até mesmo já abandonaram. Estão fazendo determinados movimentos, mas até agora não houve nenhuma solução para o problema. Para acessar o Fundesc também é difícil, então esses estudantes se consideram discriminados, né? Abandonados também. Primeiro, eu queria saber se o candidato acredita que o fato de universidade gratuita não contemplar universidades que não são ligadas à CAF foi discriminatório e como resolver o problema desses estudantes, são mais de 500, o que enfraqueceu também a Unisul, neste caso. Como resolver essas situações? Obrigado, Carrador. Agora eu vou sortear o candidato que vai responder essa pergunta. Candidato João Rodrigues. Candidato, o senhor pode escolher quem vai comentar a sua resposta. Eu convido o Brigadeiro. Vamos lá. Então, candidato João Rodrigues, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, a minha resposta é muito breve, até porque eu vou mudar a regra do jogo. A universidade gratuita eu vou manter, mas ela muda. A bolsa não vai mais para a universidade, vai para o CPF do aluno. O governo atual criou uma regra para beneficiar os amigos do rei. De que maneira? Primeiro, não tem um critério que valorize ou beneficie somente o aluno carente. O Tribunal de Contas apontou que tem mais de 800 bolsas que estão sob suspeitas. E me parece que não foi feita nenhuma auditoria até agora para averiguar, porque tem milionários recebendo dinheiro público para estudar gratuitamente.
com patrimônios milionários. Isso já está detectado pelo Tribunal de Contas. Por outro lado, o que nós faremos também, quando estabelecer a regra, é que todas as universidades vão ter o tratamento igualitário, porque a bolsa vai para o aluno. Hoje, o critério é a universidade, não é o aluno. Veja você, se você passa no vestibular aqui na Unisul, você não tem o mesmo tratamento quem passa numa universidade das comunitárias. Então o projeto não é o aluno, o foco não é o aluno, o foco é a universidade. Nós vamos mudar a regra do jogo. Agora, o que nós vamos inserir na rede pública estadual é transformar o ensino médio, todo ele ensino profissionalizante. Vamos investir pesadamente naquilo que é obrigação do governo do Estado. João, me permita corrigi-lo. Ambos concordamos que o atual governo é um desastre, mas você foi um pouco injusto. Na verdade, o número exato é o seguinte: foram 34 mil casos analisados pelo Tribunal de Contas e achou indício de irregularidades em 18 mil. Ou seja, 54%. A regra é ter irregularidade. Mas o governo não ficou de braços cruzados, não. O governo agiu, a gente tem que ser sincero, em 112 casos. Menos de 1%. Então, o governo está agindo, quase nada, mas está agindo. E a universidade gratuita é uma vergonha, é 1,2 bilhão de reais que vai para esse programa por ano. É dinheiro sendo retirado da base para colocar no topo, sendo que o nosso ensino médio continua formando analfabetos funcionais. Somos o 13º no ranking do IDEB, no ensino médio, que é o que compete ao Estado, e o Jorginho fica utilizando o ranking do ensino fundamental. Eu faço apenas uma complementação que dos casos apontados pelo Brigadeiro. Esses casos, o Estado, para criar uma mídia, para ser midiático, transformou em caso de polícia e pediu, inclusive, uma busca e apreensão na casa de todos os alunos, que, por sorte, uma juíza negou. Você imagina se na casa desses adolescentes, jovens, batesse a polícia às 6 da madrugada para pegar em seus alojamentos, em seus apartamentos, para buscar o quê? Inclusive, a Justiça determinou uma investigação em cima de quem pediu essa busca e apreensão. Essa observação é complementar e importante. Mas, de qualquer sorte, não houve uma auditoria geral do sistema para apurar quem é que recebeu o endividamento, é porque não tinha um critério pré-estabelecido. Foi um projeto lançado ao vento. Por outro lado, o IDEB agora apontou a verdade, Brigadeiro. A queda na educação de Santa Catarina, quando se diz que o IDEB aumentou, é porque crianças passaram sem a nota mínima. O ensino médio caiu para o 11º lugar. Obrigado, podem retornar aos seus lugares. Neste quarto segmento, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com temas livres. 45 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Vou sortear o primeiro candidato a fazer o seu questionamento neste segmento. Candidato Marcelo Brigadeiro. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Vou perguntar para a Laís. Por favor, candidata Laís. Candidato Marcelo, o senhor tem 45 segundos para a pergunta. Laís, segurança pública. A gente está vendo uma crescente infiltração do crime organizado em Santa Catarina. Chefes do PCC, do Comando Vermelho, estão vindo curtir praia em Itapema, Balneário Camboriú, Florianópolis. Núcleos dessas facções criminosas se instalando, sobretudo em áreas de favela aqui. E, só te corrigindo, eu falei que eu vou acabar com as favelas, não com quem mora na favela. Tá? Na verdade, eu quero levar dignidade para o povo da favela, e para isso a favela tem que acabar, que inclusive é a proposta do Renan Santos, meu candidato à presidência da República. A gente vai acabar com as favelas do Brasil. Eu queria saber a sua opinião, melhor forma de enfrentar o crime organizado para que aqui não vire um Rio de Janeiro, por exemplo. Pode. Sobre essa questão, é uma questão muito cara para nós da Unidade Popular, porque quando a gente percebe, candidato, as armas e as drogas, elas não são produzidas dentro das favelas. Elas são produzidas principalmente nos grandes condomínios de luxo. Quando a gente pega a história, inclusive, temos relatos sobre a questão do próprio encontro de drogas dentro da FAB. Quando a gente debate esse ponto da segurança pública, a principal defesa da Unidade Popular é justamente a desmilitarização da polícia. Porque a gente entende que a militarização, ela corresponde a uma forma de operação como se tivesse um inimigo. E o povo não é inimigo. Quem são os verdadeiros inimigos são esses que colocam justamente as armas e as drogas dentro das favelas e aonde as operações mais cruéis acontecem. Quando a gente pensa sobre quem são os verdadeiros bandidos, inclusive esses que disponibilizam isso para o povo trabalhador, são os grandes poderosos. Você tem a defesa de criminalizar os bandidos, mas não te vi ainda defendendo que o Vorcaro seja altamente criminalizado. Candidata, vamos lá. Réplica. Laís, para mim, bandido é bandido, esteja ele usando um fuzil, esteja ele usando uma caneta, e eu defendo que todos se ferrem muito. E é por isso que eu vou construir aqui o Inferno Catarina, que é para colocar lado a lado os traficantes e os políticos corruptos. Em relação aos criminosos que estão na favela portando fuzil, esses vão ser devidamente presos e, se resistirem, serão devidamente mortos.
Se você tem um bom trato com esse pessoal, eu aconselho você já a fazer um apelo porque eles se entreguem ao quartel de polícia mais próximo, porque se eu for eleito, se eles apontarem uma arma para um policial, eles vão receber tiro na cabeça, que é o que eles merecem. E dessa forma, a gente vai dar o primeiro passo para moralizar as áreas de favela e depois dar dignidade. Esse lance de que não interessa quem trouxe a arma, que está portando arma, é cadeia ou caixão. Vai ser assim, é desse jeito. Você pode, de repente, na sua política, ir soltar pombinha branca na Lagoa da Conceição e esperar baixar o número de feminicídios. Eu acho que não vai acontecer. Nós, da Unidade Popular, somos fortemente contrários às armas e às drogas. O que nós defendemos é que justamente isso seja acabado na fonte, o que não é visto como a principal política de vários partidos, que é querer justamente invadir as favelas, invadir a casa de trabalhadores, de jovens, e sem sequer perguntar, cometer vários crimes de assassinatos. Como a gente sabe que hoje acontece no nosso estado e como hoje acontece muito na cidade de Florianópolis, que teve um aumento de mais de 100%, de 150% nos índices de criminalidade, de morte dos policiais contra a juventude. Em Florianópolis, teve a morte de um jovem, Hudson, que nada estava fazendo, apenas Obrigado, vivendo. candidata. Candidato Ralph, o senhor tem 45 segundos. Candidato Marcelo Brigadeiro, no último debate, infelizmente o senhor não foi convocado, eu por mim, eu voto para o senhor estar em todos os debates, eu acredito que a democracia, mesmo pensando diferente, não é nem 90%, é 99% que o senhor pensa, eu gosto disso, gosto do debate, o senhor é muito bem-vindo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que no último debate o João Rodrigues disse que ia privatizar a Casan. A Laís já teve a oportunidade de vir hoje aí no local que o senhor está e disse que não, que ela quer investir na Casan, que inclusive é a minha posição, porque a Casan, ela teve direções politiqueiras, e onde se privatizou, que Santa Catarina deu origem à Operação Mensageiro, a operação que prendeu o maior número de prefeitos da história do Brasil, não é só de Santa Catarina. Gostaria de saber a sua opinião e as suas razões. Vai privatizar, não vai? O que vai fazer com o saneamento? Ralf, obrigado. Eu espero também que os demais veículos de comunicação me convidem para os próximos debates. Eu acho que não há democracia sem que todos os envolvidos possam participar. Quero dizer para você que está assistindo em casa, me siga, @Marcelo Brigadeiro nas redes sociais, para você poder encontrar minhas propostas. Em relação à Casan, pretendo sim privatizar, assim como qualquer outra empresa que seja ineficiente. E você partir da premissa que você não vai privatizar porque isso aí vai gerar corrupção, você partir da premissa que eu vou seguir nesse jogo de apadrinhamento político, de indicações meramente políticas, que é um jogo podre que é feito até o dia de hoje. Ao passo que pretendo privatizar a Casan, pretendo também avançar na luta contra a corrupção, montando o Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção dentro do meu governo, integrando Polícia Civil, Receita Estadual e Controladoria Geral do Estado para fazer cruzamento de dados, para investigar não somente a mim mesmo, como aos meus secretários, aos deputados e seus assessores, para a gente fazer um cruzamento de dados e botar a gente, como eu falei com a Laís, botar a gente de paletó na cadeia também, porque qualquer um que desvia qualquer centavo que seja do catarinense merece ir para a cadeia, assim como um traficante. A corrupção ela faz mais vítimas do que o tráfico de drogas, porque mata esses 116 mil catarinenses que estão na fila mais de um ano esperando cirurgia. Marcelo, você está muito certo no ponto em que a corrupção faz mais vítima que o tráfico de drogas, né? Porque é a política social que não chega lá na ponta para enriquecer meia dúzia sem vergonha, canalha, safado, que aproveita a caneta do tinteiro cheio, né, de relações promíscuas de poder para se enriquecer. Mas foi, gente, o que aconteceu aqui em Santa Catarina, nas prefeituras que começaram a privatizar o saneamento. A Casan, ela realmente não está entregando um trabalho a contento, porque ela por muitos anos, dê um Google aí, procure quem foram os presidentes da Casan. Muita gente de filiação político-partidária, certo? Eu não estou acusando eles de corrupção, mas de má gestão, porque senão nós não estaríamos nessa situação onde estamos hoje. Eu vou manter, Marcelo, a Casan, vou investir na Casan e vou tirar as concessões dessas prefeituras que roubaram o catarinense, a começar por Lages, né, que é emblemático, terra de muitos governadores. Muito obrigado. Eu acho que a gente não pode pensar na continuidade da Casan, Ralf, num estado que tem um dado vergonhoso de mais de 70% sem a coleta adequada de esgoto. A gente tem cidades aqui no próprio sul, em Maruí, por exemplo, 0% cobertura de esgoto. Isso é um dado vergonhoso para a sexta maior economia do Brasil. E a gente até debateu aqui um pouco sobre turismo. Isso afeta não só na saúde, como também no turismo. Hoje o turista vem para Santa Catarina, infelizmente ele passa metade das férias preso no trânsito e a outra metade preso no banheiro com diarreia, porque o nosso esgoto ele vai direto para as praias, seja de Florianópolis, seja de Balneário Camboriú. Então, qualquer órgão que não tenha eficiência comprovada, o catarinense paga muito caro, cara. É muito imposto que a gente paga e a gente merece um serviço de qualidade. Se a Casan não entrega, a gente entrega para a iniciativa privada, que é eficiente e fiscaliza para que seja entregue um serviço adequado e de qualidade. Obrigado, Cato. Agora a gente vai ouvir a despedida do Marcelo Brigadeiro, que vai se posicionar no púlpito e terá a partir de agora 2 minutos para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a você que está assistindo até esse momento,
queria convidar você a me seguir nas redes sociais, siga no Instagram, @MarceloBrigadeiro, porque eu estou sendo boicotado de participar em alguns debates, talvez por conta do atual governador ter comprado a maioria dos veículos de comunicação com o nosso dinheiro. São algumas centenas de milhões de reais que ele usou para financiar os veículos de comunicação e agora, logicamente, ele está fugindo dos debates. E aí eu lembro para vocês que para liderar um Estado é necessário coragem. Aristóteles já dizia que a coragem é a principal virtude do homem. E um homem que falta ao debate, que não presta esclarecimentos aos seus comandados, não merece ser líder de nada. Então lamento aqui mais uma vez a covardia do Jorginho Melo, a covardia do Gelson Merizio, e espero ter a oportunidade de enfrentá-los olho no olho. Acho que ficou muito claro na noite de hoje a diferença do meu partido, Partido Missão. A gente traz propostas, a gente não fica no mundo de unicórnios e imaginação, falando de aumentar o salário mínimo 100 vezes. A gente traz propostas, diz o que vamos fazer, o que a gente propõe, a gente estuda para isso. Quero convidar vocês a conhecer o Renan Santos, futuro presidente do Brasil, e junto com ele, também o nosso candidato ao Senado, Túlio, e junto com eles a gente vai mudar a realidade de Santa Catarina. Santa Catarina não merece ter 116 mil catarinenses esperando na fila pela cirurgia. Santa Catarina não merece ter 70% do seu território sem cobertura de esgoto. Santa Catarina não merece ter os jovens sendo aprovados sem sequer saber escrever direito. Isso não condiz com o estado maravilhoso que é Santa Catarina. A gente vai trabalhar forte para resolver isso e vamos enfrentar firme o tráfico. Você que é bandido, até o dia 1º de janeiro, ou você sai de Santa Catarina ou se entrega, porque senão você vai ser morto. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua participação aí no debate, né? Um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Queria que você fizesse uma avaliação da sua participação e do debate em si, né, para a população. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz com o debate, acho que foi um debate propositivo, acho que ficou bastante claro a diferença entre os meus adversários e eu. Eu trago não só as melhores propostas, fruto de muito estudo de uma equipe maravilhosa. Um abraço para todo mundo que trabalhou no Livro Amarelo de Santa Catarina e conseguiu traçar esse plano de governo incrível para mim. Mas não só propostas, eu mostrei autenticidade, verdade e coragem, coisa que hoje em dia está em falta na política. Eu jamais vou falar alguma coisa que eu não sei, eu estudo muito, me preparei muito para estar aqui, me preparei muito para liderar Santa Catarina e convido a todos a me seguir no Instagram, @MarceloBrigadeiro, seguir também Renan Santos, nosso candidato à presidência, porque só com coragem a gente vai conseguir mudar o Brasil e mudar Santa Catarina. Não dá para um líder ter a atitude que hoje o Jorginho Melo teve, de não comparecer, que o Merizio teve. Eles estão brigando para liderarem os catarinenses. E aí, eles, quando tem que prestar contas aos catarinenses, eles fogem. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!